O estado de São Paulo é caracterizado por um ciclo bianual bastante evidente, o que significa que em um ano a lavoura produz muito menos e no ano seguinte ela tem uma produção bastante acentuada. Nós temos aqui uma lavoura que descansou durante o ano de 2019, uma lavoura que a gente percebe que teve um crescimento bastante satisfatório a partir da produção de 2018 e da recepa que houve após a produção de 2018. Com crescimento, número de folhas bastante grande, um efeito do sol bastante diminuído, porque nós estamos numa altitude próxima de 1.200 metros. E essa altitude, além de beneficiar a bebida e o crescimento dos grãos, é capaz também de fazer com que a lavoura tenha uma quantidade de folhas que vá auxiliar o crescimento desses grãos. É uma lavoura saudável, uma lavoura bem cuidada, que é sim sinônimo do que nós estamos vendo na região da Mogiana Paulista. Um exemplo claro de lavoura produtiva e com grande potencial para a colheita de 2020. Chegando na Mogiana Paulista, nós podemos perceber que a quantidade de grãos por árvore está bastante grande. Nós vemos uma área produtiva bastante considerável, lavouras de 2,5 metros ou um pouco maior, com uma quantidade de grãos bastante favorável. Um enchimento de grãos também bastante grande e uma quantidade de grãos por roseta quase próxima do ideal. Isso ocorre porque o manejo das lavouras da Mogiana Paulista responde muito à questão da safra zero. Ou seja, essa lavoura descansou no último ano e pôde crescer, para que então ela pudesse oferecer uma produção tão boa como a que a gente vê que ela pode entregar durante a colheita de 2020. Então são rosetas bastante completas, nós temos aqui um crescimento de folhas que vai auxiliar no crescimento, no enchimento de grãos e na maturação dos grãos. Então a Mogiana Paulista, que é caracterizada por um ciclo bianual bastante intenso. Isso, como eu disse, diz respeito plenamente à questão da safra zero. Uma lavoura que teve a sua capacidade produtiva reduzida a zero na colheita de 2019, tem em 2020 um potencial produtivo para cobrir também os custos da lavoura no ano de 2019. Então hoje, olhando essas lavouras da Mogiana Paulista, enxergando esse potencial produtivo, acredito plenamente que a gente tem uma possibilidade de uma safra bastante favorável para a região. Nós temos aqui uma lavoura nova, que tem um potencial produtivo bastante grande, rosetas praticamente completas, mas que ainda assim apresentam sintomas que nós podemos considerar como sintomas do sol, do efeito do calor no pós-florada principalmente. A gente percebe algum secamento de ramas, como a gente pode ver. Esse secamento pode prejudicar o crescimento dessa lavoura para os próximos anos. Exemplo clássico do que o sol fez nessa lavoura. No entanto, vale ressaltar que a capacidade produtiva para o ano de 2020 se mantém. E esse fenômeno que nós percebemos aqui do efeito do sol, ele praticamente se restringe às lavouras novas da região. Nós temos sim galhos extremamente produtivos, mas ao lado de um galho produtivo nós temos um secamento de rama. E isso é efeito do sol, pelo que nós temos conversado com os técnicos, com os produtores da região. Isto é um exemplo da incidência do calor na árvore após o momento da florada.
Nós tivemos aí chuvas normais no mês de setembro, entretanto temperaturas aí para nossa região 1,5 grau acima da média, né? O que submete a planta a uma condição mais desafiadora, até mesmo porque a gente estava numa época dessa com um déficit hídrico aí de 80 milímetros para a região, né? Posteriormente, no mês de outubro, nós tivemos um cenário de temperaturas semelhante, acima da média, e já chuvas inferiores à média histórica. Então, isso acentua um pouco mais a condição de déficit hídrico, considerando que nós estamos num período importante para a condição de floração. Mas a característica deste material genético, o café Bourbon, já mostra certa fragilidade aos efeitos do sol, aos efeitos do clima. Então não é nada que vá chamar muita atenção. Quando a florada veio a abrir nessa condição climática, nós observamos grande parte das flores que não tiveram uma plena abertura. Tá? Essas flores secaram fechadas, principalmente nas regiões mais quentes. Isso vem a ocorrer que, dependendo do desenvolvimento do botão floral, ele pode não ter ocorrido uma fecundação completa, né? Esse período de pegamento da florada, ele ficou submetido em condição de déficit hídrico por todo o período. Foi restabelecer somente no mês de dezembro, onde esse déficit hídrico foi restabelecido. O que vale ressaltar realmente é a quantidade de café a ser produzida por esta lavoura para uma primeira safra. Sem dúvida nenhuma, o produtor vai receber de volta o resultado do investimento de 2, 3, 4 anos nesta lavoura. Seguindo na viagem pela Mogiana Paulista, a primeira impressão que nós temos é que as lavouras estão bastante produtivas. Nós acreditamos que a Mogiana Paulista tenha potencial realmente para ter uma das maiores safras dos últimos anos. Comparativamente, a gente tem ouvido que a maior safra da região se deu em 2016, na colheita do ano civil de 2016. No entanto, o ano de 2018 também apresentou grande produção, além de ter produzido também um café de excelente qualidade.